Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui com o seu Danilo, né? Seu Danilo, como é que vai? Prazer. Tudo certo? Prazer não, nós já nos conhecemos. É verdade, nos conhecemos há um bom tempo já, né? De outros carnavais. Seu Danilo foi um paciente nosso do Hospital Dom João Becker que foi atendido na cidade de Gravataí, né? Pelo nosso serviço, o TLAVC, Serviço de Neurologia por Teleatendimento, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele para saber as percepções enquanto paciente, como é que foi aquele dia, o que ele sentiu exatamente, como é que ele foi melhorando desses sintomas. Afinal de contas, foi um caso que deu muito certo e que terminou num final bastante feliz e positivo. Já voltou a trabalhar, né, seu Danilo? Já. Já? O nomezinho me deu uma oportunidade. Deus deu uma oportunidade. Deu uma oportunidade. É isso aí. O senhor tem alguma crença, fé? Eu tenho uma fé. Religião? Eu sou católico, não sou fervoroso, né? Mas eu converso com o cara. Conversa. De vez em quando eu converso e ele me escuta. É isso aí. E eu tive uma grande oportunidade de melhorar como ser humano. Essa é a minha visão do momento. A partir daquele momento, o senhor começou a refletir outros aspectos da vida também. É isso aí. Porque eu não sou nem uma pessoa desprezível, não sou, sei que não sou, mas todos nós temos a aprender, né? A melhorar. E eu, como ser humano, né? Então, da onde que o senhor vem, cidade de origem? Eu nasci em Taquari. Taquari. E me criei em General Câmara. Seu Danilo, eu me lembro que no dia que o senhor chegou no hospital, era no final do ano. O senhor se recorda que dia que era? Sim. Que dia que era? Foi... Eu acho que eu já cheguei lá, eu acho que já era 31. 31 Mas de dezembro. Começou todo o evento, era dia 30. Que evento que foi esse? Nos conta um pouquinho o que o senhor sentiu. Aí foi o seguinte, eu estava conversando com um colega taxista pelo WhatsApp. E aí é o seguinte, 25 para meia-noite a gente encerrou a conversa. E eu juntei umas coisas e fui para dormir. A minha mulher entrou, ela entrou um pouquinho antes, e eu entrei logo em seguida. Nós sentamos um de costas para o outro. Ela estava do lado de lá, da cama, de costas para mim, e eu me sentei na cama, de costas para ela. Certo. E aí é o seguinte, era 10 para meia-noite. E eu ergui as pernas para cima. Do dia 30 para o dia 31. 30 para 31. Eu ergui as pernas para cima da cama e deu um estouro dentro de mim. Aí eu, o que é isso? Eu cheguei a falar, eu acho, o que é isso? E daí eu fui mexer. A minha mulher disse que eu não cheguei a deitar. Na minha percepção, eu cheguei a deitar. E aí levantei assim, sabe? Sentei de novo. A minha percepção, ela disse que eu não cheguei a deitar. Certo. Mas a perna, eu não tinha mais a perna não direita. Tinha tato? Não, tinha. Tinha tato? Eu sentia, eu não podia mexer. Ela não mexia, como se estivesse morta? Não mexia, estava morta com um peso de 1 tonelada, assim, sei lá. E não mexia nada? Nada. Eu para mexer, eu tive que fazer assim. E foi de uma hora para outra, seu Danilo? Sim. Foi como se fosse Eu levantei as pernas e estourou uma coisa dentro de mim. Meus filhos dizem que foi na cabeça. Eu achei que fosse na perna. O que o senhor pensou naquele momento? O que está acontecendo? Só isso. Eu não imaginei que eu estava tendo um AVC. Aí, então, eu com as mãos, eu fiz esse movimento e sentei na beirada da cama de novo. Sentou? Então, eu me ergui. Sim. Que não foi o caso. A minha mulher disse que eu não cheguei a deitar. Bueno, mas eu me mexi com os braços e levantei. Levantei entre a cama e o roupeiro e não consegui botar a perna no chão. Aí a minha mulher gritou pro meu filho, que por sorte estava em casa, um deles, o teu pai está tendo um AVC. E ela percebeu? Ela percebeu, o teu pai está tendo um AVC. E o senhor só tinha o sintoma na perna? Só a perna. Mão? Nada. Fala. Aí é que está. Aí é que está. Quando eu me ergui, eu ainda botei as mãos no roupeiro assim, e aí deu no braço. E aí passou pro braço. E aí o braço ficou que nem a perna. Que nem sem a perna. Mexer nada. Isso aí. O lado direito eu perdi todinho. Voz, consciência, movimento que pedem, né? Eu até não sabia isso, eu não fiz esses tipo de Mas de aparentemente estava normal. Tudo normal. Aparentemente não. Estava normal. Só o lado inteiro paralisado. Paralisado. Tá. O que aconteceu depois? Que isso aí é o seguinte. O táxi está no nome do meu filho. E esse filho não estava em casa, só o outro. O que estava em casa chamou o outro, porque é ele que pode dirigir o táxi, né? E aí ele correu de Gravataí lá em casa, os dois me carregaram no colo e me botaram dentro do carro.
E levaram diretamente para onde? Sim. Aí o que é o dono do táxi foi dirigindo e o outro foi do meu lado me segurando. Eu, às vezes, meio que cambaleava assim. E o guri correu, cara. Eu dizia para ele, mas calma, calma. Para UPA, pro hospital. Pro hospital. Direto pro hospital. Maravilha. Ideia deles. Eu queria vir pro Conceição, em Porto Alegre. Não, nós vamos pro Becker. Depois eu fiquei sabendo que no Becker é referência em AVC. Referência em AVC. O guri, até os brigadianos lá nos escoltaram um pedaço também. Quando viram que era um problema, né? Sim. Porque o guri estava alta velocidade, endoidou para chegar lá. Quer dizer, o senhor chegou muito rápido. Muito rápido. Eu não sei precisar. Se dar uma estimativa, assim, eu acho que menos de 30. Desde que os sintomas iniciaram. Aí talvez uns 40. Uns 40. Talvez, né? Mais ou menos. Bom, isso já de cara foi elogiado lá. E aí me botaram numa cadeira de roda, já me subiram na maca e já fiz a tomografia computadorizada. Isso, exatamente. Na hora, né? Aí constatou que era um AVC, né? E aí tá. Em seguida, o doutor Eric veio certinho do nome do médico. O de cada médico que atendeu, o senhor lembra muito bem. Alguns. O Vitor eu não lembrava, mas ele falou, eu relembrei, né? O meu também, prontamente, o senhor me falou. Sabia que era João, não sabia. João Eduardo. João Eduardo. Exatamente. Aí tá, mas eu tava só por João até falar. Então, o Eric veio falar comigo. Ele disse, já falei com os teus filhos e vou falar com o senhor agora. O senhor vai fazer um procedimento, é um remédio muito forte, mas é o que tem que ser feito. Isso aí. E pode haver sangramento. Ele me disse isso. Explicaram isso pro senhor? Falou. O sangramento no dedo, na cabeça, tem que ser, né? Os riscos inerentes à medicação, né? Mas aí é o seguinte, remedinho milagroso. João Eduardo, se tu soubesse um monte de besteira que eu pensei durante esse período que eu estava inválido, eu sou um cara muito ativo. E aquilo que eu estava sentindo ali naquela hora, aquele coisa de me deixar paralisado do lado direito, para mim era a morte. O senhor já estava pensando... Sim, eu estava pensando essas bobagens, tudo. De tão importante que era que foi a incapacidade que eu estava sentindo. Isso aí. Ou seja, uma pessoa que de uma hora para outra deixou de ser autônomo, né? De ter sua vida totalmente preservada, de se locomover, e estava se vendo numa situação já de uma paralisia do corpo que poderia virar uma sequela ou em cima de uma cama, certo? E quanto tempo depois, seu Danilo, depois da aplicação do trombolítico, né, que é a Alteplase, medicação validada aí, né, desde 2012 no Brasil essa medicação existe, quanto tempo depois o senhor já começou a apresentar alguma melhora? Aquela mão, aquele braço, aquela perna já começou a se tornar mais viva e o senhor movimentar. Quanto tempo o senhor acha? Em 15 minutos eu mexi a mão. 15 minutos. E em 30 eu mexi o braço. O braço inteiro. E a perna? O médico tinha me avisado, tu vai ter que ficar imóvel, né? Tem que ficar parado para fazer o protocolo. Né? Durante 1 hora recebe o remédio e durante 24 a 30 horas o remédio vai fazer efeito. Exatamente. Eric. Aí o Eric me disse isso. Aí tá. O Eric é o médico que estava lá na no pronto-socorro. Sala vermelha. O senhor ali presencialmente. É isso aí. Estava atendendo todo mundo lá. Aí é o seguinte, daqui a pouco, durante a medicação, eu não mexi a perna. Não mexi, só esse movimento que eu tive aqui. Mas eu já fiquei sensacional aí, né? Aí, depois que terminou o remédio, eu acho que da hora que começou, em 2 horas, 2 horas e meia, eu comecei a mexer os dedos e puxei a perna. Assim. E o Eric veio e me deu uma mijada. Tu não pode mexer. Eu digo, doutor, olha aí o que está acontecendo, cara. Eu tô feliz a perna. Ele disse, eu tô vendo, fica quieto. Então, o remédio, eu me surpreendi com a rapidez com que eu voltei a ter os movimentos. Realmente, seu Danilo, a medicação Alteplase, ela já pode, né, e ela tem esse poder, ela é feita para isso especificamente, para eliminar aquele coágulo. O que ela faz, né? Ela destrói uma rede de fibrina. O que é a fibrina? Aquilo que deixa aquele material coagulante, né, ali dentro, tudo aderido, preso dentro do vaso.
impedindo com que circule sangue numa região do cérebro. Então, quando ela destrói aquela rede de fibrina, sai aquele coágulo daquele local ali e o cérebro volta como se um rio tivesse novamente fluindo. Deixa eu mostrar para o senhor o que aconteceu. Então, a gente tem uma ressonância aqui do seu cérebro, tá? Que foi adquirida 24 horas após a sua internação, tá? E essa ressonância mostra, olha aqui, ó, uma alteração. Tá vendo essa localização aqui branca? Essa aqui é a superfície do cérebro. Ó, a gente tá vendo essa região aqui. E essa região que foi afetada. De qual lado? Do lado esquerdo do seu cérebro, causando sintomas do lado contrário. Direito, perfeito. Se o tratamento não tivesse reperfundindo o cérebro, não tivesse feito efeito, ou a gente não tivesse dado o tratamento, ou não tivesse sido discutido com um neurologista por teleatendimento, ou o senhor não chegasse a tempo, e esse tempo, para a maioria dos casos, é só 4 horas e meia, essa área aqui poderia ser uma área muito maior, talvez pegando metade de um lado inteiro do cérebro. Cada segundo que passa aumenta. É a hora de ouro que a gente fala. E a gente só tem 4 horas. É um tempo muito, muito curto. Parece, 4 horas é muito. Não é. É do paciente começar a sentir, se dar conta, chamar alguém, chegar no hospital, passar pela triagem, fazer a tomografia, diluir o medicamento e infundir o medicamento. A gente só tem 4 horas e meia. E o senhor deve ter feito isso em 1 hora e meia, 2 horas no máximo, porque chegou no hospital em 40 minutos. Eu acho que em 1 hora e meia começou o tratamento, eu acho. E o que isso se refletiu, no que traduz o tratamento, né? O senhor ficou quase ou sem nenhuma sequela, não é verdade? O senhor está trabalhando hoje? Sim. Voltou a trabalhar? Qual que é a sua profissão? Taxista. E aí, está com alguma dificuldade para trabalhar? Desde o dia 26. Não tem dificuldade. O lado direito ainda, como é que eu vou te dizer assim? Eu não tenho praticamente sequela, mas deve ser até uma sequela. Eu ainda, às vezes, os movimentos do cérebro, é isso que não joga embreagem, acelerador, freio, marcha. O meu carro não é dramático, né? Sim. Então isso às vezes eu estou com o pé na embreagem, já estou acelerando, sabe? No primeiro dia que eu trabalhei, que foi dia 26 de janeiro, aliás, minto, que eu peguei o carro de novo, eu enfiei ele o pé, o meu colega que estava trabalhando no carro disse, não, vamos ver agora se tu pode ou não pode, né? E eu passei para a direção, arranquei um pouquinho, fui pisar no freio, perna pesada, né? Buf! Muito fundo. Então, mas foi naquele momento. Depois, no outro dia, eu acho que eu comecei a trabalhar e aí eu fui dominando essas coisas. Cada vez melhor. Cada vez melhor. Que dia que o senhor voltou a trabalhar? Eu acho que foi 27 de janeiro, eu acho. 27 de janeiro. Por aí. Menos de 30 dias. Menos de 30 dias. Da alta hospitalar. Isso né? aí. Ou do início do evento, né? E por, como é que eu vou te dizer assim? Que legal. Sem perguntar para alguém, eu achei que eu tinha não posso. Condições já. É isso aí, eu não posso ficar sem trabalhar. Não posso, eu tenho que trabalhar. De qualquer jeito. Eu estou aposentado já, mas eu tenho que trabalhar, eu não me vejo. Por isso que é aquela coisa que passou pela minha cabeça lá. Sim. Afinal de contas, seu Danilo, as suas sequelas foram somente motoras. Os seus sintomas estavam se manifestando só como algo motor. O que é isso? Uma perda de força. Sim. Essa região que a gente mostrou do cérebro é a região que é responsável pela motricidade do corpo. Cada parte do cérebro é responsável por uma função. Tem a parte do equilíbrio, tem a parte da sensibilidade, pode ficar com um lado inteiro sem sentir. Tem a parte da linguagem, não conseguir se expressar ou entender o que é dito. Tem a parte da visão. Então, o que eu quero dizer? Se a gente não tivesse, talvez, agido a tempo, o senhor poderia evoluir com mais sequelas. Sim. Esse vaso que estava ocluído poderia ficar com uma grande área e essa área se estender e não ficar restrita somente à área da motricidade, né? Mas também acometer a visão, acometer a fala, a linguagem. Porque é o lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo do cérebro é muito sensível, tá? E é onde fica a área da nossa linguagem. Então, de repente, até uma dificuldade de linguagem, o senhor não ia conseguir se comunicar com outras pessoas. Então, ainda bem que a gente conseguiu agir a tempo, rapidamente identificar. E o senhor fez muito bem. Sua esposa fez muito bem, né? Sim. Identificar isso muito rápido e já levar o senhor para o lugar certo que seus filhos fizeram, né? Para o Hospital Dom João Becker, Sim. referência em tratamento de AVC. E lá, depois, a reabilitação, depois da alta hospitalar, como é que foi fazendo fisioterapia? Nos conta depois dessa segunda parte do seu tratamento. Antes da fisioterapia ainda. Foi
eu fiquei as 30 horas lá na Sala Vermelha e passei para UTI. Lá na UTI era muita gente, o movimento era muito maior do que na Sala Vermelha. Mas o pessoal da área de enfermagem, os médicos, são abnegados. São abnegados. São abnegados. O que aquelas enfermeiras e os enfermeiros fazem lá dentro, porque o paciente enche o saco. E ainda mais eu que estava consciente. Mas o senhor quer dizer que eles não mediram esforços para cuidar do senhor de maneira naquele nenhuma. momento de fragilidade, Exatamente. de vulnerabilidade. Faltou, por exemplo, alguma coisinha que não tinha, uma discordância aqui e ali, mas o atendimento é digno de elogio. É mesmo. O senhor recebeu fisioterapia? Recebi depois que eu fui pro quarto. Porque, primeiro, eu em nenhum momento que eu tive no hospital eu quis que alguém ficasse comigo acompanhante de noite. Não quis, porque era muita gente. Então não tinha conforto nenhum pro acompanhante. Eu não quero acompanhante de noite, eu vou dormir e deu. Mas durante o dia sempre teve. Aí é o seguinte, nesse dia era minha mulher, de tarde, vamos pro banho. Trouxeram a cadeira, me sentei, fomos pro banho. Aí lá naquele banheiro tem coisa pra gente se agarrar assim, né? E eu me agarrei naquele troço lá e levantei sozinho. E foi? Não, levantei e segurei assim sozinho. Aí eu experimentei, eu digo, vou aguentar de pé, larguei. E aí eu disse pra ela, tô com as minhas próprias pernas e não tentei caminhar. Eu só fiz se sustentou. Me sustentei. Aí ali eu tomei o banho, em pé, né? Então, de repente, algum movimentinho assim, eu até fiz, foi isso. Aí ela me ajudou a me vestir, voltamos pro quarto. E aí, daqui a pouco, eu tô sentado na cama, eu fui e disse pra ela, eu chamo ela de pequena, e ela é grande, maior que eu até quase. Pequena, vamos tentar dar uma caminhada aí. Tu tá louco? Tu teve um troço ontem, anteontem. Tá bom, deixa pra lá. Não vamos caminhar então, pronto. Na hora, né? Sim. Porque eu ia precisar da ajuda dela. E eu aí imaginei assim, se eu teimo e caio e derrubo ela ainda, né? Não vamos caminhar. Beleza. Aí ela foi embora, tipo 8 horas da noite, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Amanhã eu vou caminhar. O amanhã era o meu filho. Esse era o terceiro dia. 6 horas da manhã, eu acho que eu já estava lá sentado na cama esperando ele chegar. Quando eu enxerguei ele chegou perto assim, eu disse, filho, eu vou caminhar. Ele, peraí que eu vou te ajudar. E foi largar as coisas e eu já estou de pé. E aí ele veio e disse, peraí, pai, peraí. Eu digo, não, eu vou te ajudar. Eu digo, não, eu vou caminhar sozinho. Isso pós-UTI. No primeiro dia pós-UTI? Na UTI. Na UTI. Era o segundo dia que eu estava ali, ou seja, estava ali há 24 horas. 24 horas. Mais ou menos. Aí ele veio e tal, eu digo, não, só fica perto de mim aí que eu vou caminhar sozinho. E fui. Eu andei, ele acha que nem 10 metros, mas eu fui até as colunas, aquelas 2 colunas que tinham lá embaixo. Sim. Fiz a voltinha, fui até a pia. Voltei e sentei, muito cansado. Muito cansado. E aí eu disse para ele, filho, agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou caminhar de novo e tu vai fazer um videozinho aí para nós mandar pro pessoal que eu tô bem. Você tomou o fôlego e vamos de novo. Vamos de novo. Mas aquela primeira caminhadinha assim, foi emocionante. Enfim. O senhor tem o vídeo ainda? Me emocionei. Eu acho que tenho, mas teria que achar, né, ali. Eu não sou muito manso com... Depois a gente busca. Tá. Vamos recuperar esse vídeo. Tem ali. Vou mostrar esse ângulo. E aí, depois disso, ninguém me segurou mais. Mas na hora que eu saí a caminhar, posso fazer aqui? Claro. Eu já saí tentando fazer um exercício. Isso aqui, eu fazia. Sabe? Fazia isso aqui. Era 1, 2 vezes só e cansava.
Sim. Mas eu fiz muitas vezes Mas, isso quer lá. dizer, levantava bem a perna para vencer bem a força da gravidade, assim, para fazer força mesmo para o músculo É trabalhar. isso aí, para fazer a perna trabalhar. O senhor estava fazendo sua própria fisioterapia, é isso? Isso aí. Como que foi na sua cabeça essa sensação de passar longe dos familiares, de ter que ficar internado no hospital, com um diagnóstico de AVC? Como é que o senhor se sentiu naquele momento? Eu não... Como é que eu vou te dizer assim? Eu nem pensei isso, vamos dizer. Né? O pessoal foi passar o ano novo, que estava tudo marcado para ser, né? Uma data emblemática, né? Natal, Ano Novo. Isso aí. E o Natal nós já tínhamos passado junto. Alguns, porque a gente uma hora vem uns genros, outra hora vem os filhos. Família grande? Eu tenho uma quadrilha. São 7 filhos. Nossa. E eu não pensei, eu digo, eles estão comemorando e tá tudo bem. Eu acho que talvez eles pensaram mais a respeito, o pai não tá aqui, qualquer coisa desse tipo assim. Mas eu não... Passou, eu tava lá. Porque esse dia eu tava na Sala Vermelha ainda. Sim, sim. Né? Foi logo... Isso. Tava fazendo... O senhor passou o dia inteiro monitorizado, isso aí. Segundo, conforme é o protocolo, Isso aí. Não tinha ido para UTI ainda, não. Nem nada. Ainda brinquei lá com as enfermeiras, vamos festejar junto, ano novo aí e tal. Enfim. Elas não deram champanhe pro senhor tomar, né? Só aquele, como é que é, o pós-trombose. Tem que ficar 24 horas em jejum, né? Sem nada na boca. Nada, nem água eu podia. É isso aí. Como é que é essa sensação? Boca muito seca, fome, tava com fome? Passou fome? Não é fome, mas eu fiquei mais de 30 horas sem comer. Sem nada. A hora que me deram lá foi alguma coisa assim, acho que foi não sei se foi um arroz de leite, sei lá. Me deram qualquer coisa, não era uma comida salgada ainda. Aquilo foi... Melhor arroz de leite do mundo. Do mundo. Aí... não teve uma sensação frustrante, né, de passar o ano novo sozinho. E passou. O senhor estava mais preocupado, então, com relação à sua saúde do que essa data comemorativa, enfim, se recuperar. Me recuperar. E, afinal de contas, o senhor recuperou total. Levanta os braços aqui para todo mundo ver. 100%. Já deu aí uns passos daquele jeito. Pega a mão forte aqui, vamos ver. Não, tá forte. Vamos ver a outra. Vamos ver a outra. Pode ser que seja mais Não, forte. tá igual. O senhor é destro ou é canhoto? Eu sou destro. Destro. Então afetou o lado que é bom mesmo. É isso aí. A mão dominante. Isso aí. Graças a Deus e graças ao atendimento lá, eu tenho... eu já te falei. Teve coisas que me levou a criticar, mas no todo é sensacional. Ficou um saldo bastante positivo. Positivo. Me conta como é que o senhor avalia a sua saúde hoje em dia. Então, depois de ter enfrentado toda essa situação, o senhor se sente bem, se sente próximo ao que era antes, ou ficou alguma coisa diferente? O senhor contou um pouco aqui na parte da direção, né? Parece que a perna ainda, o cérebro ainda não comanda totalmente. Mas como é que o senhor avalia a sua saúde agora? Se fosse assim de 0 a 100, dá uma nota. Eu posso dizer até que é mais de 100. Mais de 100. Não, porque eu tinha uma coisa que não era relacionada ao AVC, que não era relacionada à aorta, me trazia todo a minha encrenca. Eram minhas hérnias inguinais. Eu cheguei no hospital por causa delas, para ver o AVC. Eu não sabia que tinha problema de aorta. Não sabia que tinha um aneurisma. Um exame do SUS que levou 1 ano e 1 mês para ser feito, que descobriu. Então, a gente está vendo que o SUS, né, ele deu muita prioridade para o seu caso em relação, por exemplo, a uma possível ruptura de um aneurisma de aorta abdominal, para um caso de AVC. Então, no caso do AVC, a gente está falando de uma urgência médica. As duas coisas. É uma doença tempo dependente, onde vai depender de celeridade, não só do conhecimento da população, do senhor, da sua esposa, que disse, ele está tendo um AVC, vamos levar ele rapidamente para o hospital. Não é para a UPA, não é para a unidade básica de saúde, é para o hospital. Qual hospital? O mais próximo.
que tenha serviço de neuro, Eu entendeu? não- Que eu tenha não- uma tomografia, que tenha acesso ao trombolítico, né? Então isso a gente faz muito bem, seu Danilo. Então quando a gente requer essa celeridade, passa por todos esses processos de uma forma rápida, né? A gente consegue os melhores resultados, como é a prova que o senhor está aqui, Sim. super bem recuperado, trabalhando, não necessitando de ninguém para auxiliar o senhor em alguma atividade em casa, né? O senhor está muito bem, realmente. Maravilhosamente bem. Beleza. Então Eu não sei se os meus filhos não sabiam que o Becker era o hospital aí. referência. Eu acho que eles sabiam. Porque eu disse, não, eu quero ir para Daqui a Conceição. pouco foi um instinto. Pode ser. Era para ser. Era para ser. Era para ser. É isso aí. Foi direto lá. Que maravilha. Então a gente vê como um desfecho, né, um final feliz, quando a gente atua com muita rapidez, né, a partir aí do teleatendimento, porque o senhor sabe, ter um neurologista em cidades distantes, Gravataí nem é tão distante da metrópole, Sim. né, da capital, né, mas imagina uma região como cidade de Portão, imagina uma região mais distante como Pelotas, como Alegrete, que a gente também tem o nosso serviço tele-AVC, né, pelo InCellular. Então, essas regiões, antigamente, nenhum paciente recebia o tratamento, o acesso à terapia, que está aprovada desde 2012, como o senhor recebeu. E agora, com o serviço de tele-AVC, a gente consegue oferecer esse tratamento para as pessoas e elas ficam muito próximas ou tão bem quanto o senhor está mostrando aqui. Reduz muito a chance dela ficar com sequelas ou ter até uma mortalidade. Esse serviço de vocês tem em todos os municípios? Não tem em todos os municípios. Hoje a gente está espalhado em 22 hospitais, 6 estados brasileiros. Então a gente tem no Rio Grande do Sul, a gente tem em Santa Catarina, a gente tem no Paraná, São Paulo. a gente tem em São Paulo e a gente tem em Minas Gerais. E agora entrando em Alagoas também. Então a gente consegue, a partir de um neurologista, que muitas vezes as instituições não têm condições de arcar com mais de um neurologista às 24 horas, seria muito caro para o hospital, né? Imagina ter um neurologista em Portão, numa cidade menor como Pirapora. Sim. Então, a telemedicina oportuniza baixar um pouco o valor gasto pelo hospital e os resultados são os mesmos, o senhor acredita? Então, fazendo uma discussão, passando o caso, o médico do pronto-socorro para o neurologista, através de um telefone, o nosso caso é o 0800, a gente consegue obter resultados tais quais tivesse um neurologista presencialmente avaliando o senhor. Porque eu falo, estou de cadeira agora, né? Mas eu falo de cadeira, assim, a gíria, né? Que é essencial. Esse é o grande problema do AVC. Então, primeira coisa, saber reconhecer os sinais e sintomas do AVC. Então, boca torta, dificuldade de fala ou de se comunicar, e um braço, uma perna que não sustentam por mais de 10 segundos, isso é mais de 70%, 80% de chance de ser um AVC, se iniciar de maneira súbita. Então, de uma hora para outra, a pessoa não consegue falar direito, está com a boca torta, não levanta o braço. Isso deve ser um AVC. Para onde que vai? Para o hospital que tem atendimento em neurologia. Tá? O senhor tem ideia, seu Danilo, qual que é mais ou menos a porcentagem de pessoas que recebem o tratamento no Brasil que o senhor recebeu? A cada 100 pacientes, quantos que chegam a receber a medicação, independentemente do tempo que chegou? Tá? Então, pessoas que tiveram AVC, quantos receberam a trombólise, o senhor acha? Chuta aí um número. Esse tratamento é para os dois casos, isquêmico e hemorrágico? Só para o isquêmico, porque desfazer um quadro. Então agora já melhora a minha resposta, de repente. Vamos lá, então vamos estratificar a pergunta. Casos de AVC isquêmico, quantos pacientes recebem o acesso a esse medicamento? No Brasil. No Brasil inteiro. 5, talvez, 10. 5, 10 pacientes, 2%. 2%. Então, o nosso serviço, ele foi montado em trazer uma maior acessibilidade do trombolítico às pessoas que estão em hospitais mais distantes, tá? Então, justamente para as pessoas terem resultados, assim como o senhor teve. Então, a gente sabe que ainda apesar de ser simples o tratamento, com a necessidade de uma tomografia e uma certa expertise, claro, médica, um neurologista sendo discutido o caso. Ter acesso às imagens em tempo real é fundamental, mas, infelizmente, a realidade é outra.
Só 2% das pessoas que têm AVC no Brasil recebem o tratamento, né? E isso impacta muito em ser a primeira doença que mais mata no Brasil. O senhor sabia disso? É a doença que mais mata. Mais do que todos os tipos de câncer, mais do que o infarto, é o AVC a doença que mais mata. E quem não mata fica gravemente incapacitado na maioria das vezes. 70% das pessoas não voltam ao trabalho. Eu acho que essa oportunidade que eu tive, essa chance que eu tive, muito mais pessoas deveriam ter. O trabalho de vocês é maravilhoso. Porque esse contato com o neuro, e o cara te diz, o cara tá assim, o neuro, então ele faz isso. É fundamental. Eu tô aqui por causa desse trabalho de vocês. E eu acho que muito mais gente deveria de ter. Eu acho que vocês deviam de... O problema, a gente sabe, a gente está financeiro, tem uma série de coisas aí, né? Nós começamos há 1 ano e meio, nós estávamos com 4 hospitais, contando com o nosso apoio. Nós estamos com 22. Em 1 ano e meio. Então olha o quanto a gente cresceu. Cresceu bastante. O que só reforça o nosso compromisso, a nossa seriedade, a nossa celeridade, que a gente tem produzido, né, resultados e fazendo um trabalho de excelência, e o senhor é a prova viva disso. O remédio que foi feito em mim foi milagroso. E a rapidez minha para o hospital e do hospital para mim foi o que nos trouxe aqui hoje. É verdade. E o senhor, a nível nacional, como eu apresentei os dados, é uma exceção. Porque se 100% o senhor faz parte daquela parcela de 2% da população, o senhor é a exceção de quem recebe o tratamento. Sou um privilegiado. Obrigado pela conversa. Obrigado eu. Tá. Se eu me expandir aí demais até, porque eu gosto de trovar, né? Isso tu já viu lá no hospital, lá quando falou comigo, né? O apelido dele era Rambo. Ele se autodenominou Rambo, né? Porque tinha se recuperado. Nós íamos fazer um filme, né? Estamos fazendo. Eu ia dirigir e o senhor ia atuar, né? Eu falei que a gente ia fazer um filme. Estamos aqui fazendo filme. E ele é um diretor. Vocês são os roteiristas. Então tá bom, é isso aí. Só agradecer aqui pela conversa, tá, seu Danilo? Eu que agradeço. Parabéns por estar Parabéns para vocês. Obrigado.